Olá pessoal, estamos aqui de novo e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a tristeza. Well, a tristeza, ela na verdade faz parte, né, de uma reação do ego. Né? Nós nos sentimos tristes muitas vezes como uma reação, né, do apego do ego, porque nós esquecemos quando nós estamos nesse caminho do medo de uma coisa muito importante que faz parte da vida, chamada impermanência. Nós esquecemos de que a vida é uma constante mudança, né, e que nada é permanente, né, que nós estamos nessa constante condição de impermanência. E que quando nós nos apegamos às coisas, às situações, às pessoas, nós vamos sofrer, né? Então que muitas vezes nós, como consequência desse apego, nós sofremos esse sintoma de impotência, né? Porque quando nós sentimos que chegou a hora dessa situação, dessa pessoa, desse cargo, desse trabalho, de seja o que for, né, que nós estamos perdendo, nós sentimos então muito tristes, né, como consequência desse luto. E nós então começamos a sofrer como consequência disso. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que quando nós ficamos abalados emocionalmente, é normal, né, que nós venhamos a sentir saudades, é normal que nós venhamos a sentir um determinado grau de tristeza devido à saudade, à falta que um relacionamento, que uma pessoa, que um trabalho nos faz, porque por determinado período da nossa vida nós tivemos um mimo de Deus, né, de ter a presença dessa pessoa, desse relacionamento, desse trabalho, de seja o que for na nossa vida. Mas nós temos também que entender que existe um processo natural de que as coisas mudam, né? De que simplesmente pelo fato da Terra, né, estar girando, né, nós estamos em constante processo de mudança, né? E nós temos que entender esse processo, que esse é um processo natural e que simplesmente pelo fato de nós entendermos isso já nos dá essa certeza de que quando nós temos determinadas situações conosco, pessoas, nós temos que viver o melhor que nós podemos, usufruir o melhor que podemos, dar o melhor de nós, porque dando o melhor de nós, vivendo o melhor que podemos, nós vamos ter memórias incríveis e momentos incríveis vividos e usufruídos ali naquele momento com aquelas pessoas e situações, e sabemos que também existe um estado de que a Terra não só está mudando, mas ela está girando, né? E que situações também são cíclicas e elas podem vir a se tornar realidade novamente em nossa vida, podem vir a voltar a ser nossa realidade, né? Mas que existe um momento de ir, né? E é importante a gente entender esse processo. Então, quando nós temos essa certeza, nós sabemos de que nós não possuímos nada, mas que temos o privilégio, né, de muitas vezes ter determinadas pessoas, situações, relacionamentos, e assim vai, por algum período da nossa vida. E neste momento, quando nós vivemos nosso 100%, né, 100% de presença, 100% de quem somos, nós podemos dizer que usufruímos de 100% daquele mimo, né, gosto de chamar daquele mimo de Deus,
por aquele momento de sincronicidade e que na hora que foi, foi e foi muito bem vivido e vai estar gravado na nossa mente, no nosso coração, no nosso subconsciente como momentos de excelência, momentos de grandes referências do passado que podem sim voltar a ser vivenciados no futuro. Então é importante a gente entender que assim como na natureza, né, uma árvore, quando ela vê que o fruto está quase maduro e o fruto está prestes a cair, ele chega ali, ele cai, né, ela não fica chorando e falando, pelo amor de Deus, fica aí, você vai apodrecer, mas não tem problema, fica aí podre mesmo, e ela simplesmente permite que o fruto desapegue do seu galho e caia, né, para que ele possa apodrecer ali naquele chão e do mesmo chão ele venha fazer com que o chão seja novamente nutrido por ele e venha começar um novo ciclo. Na nossa vida, muitas vezes, existe um momento de celebração, porque uma situação, uma pessoa, seja o que for, chegou e existe um momento de deixar ir, né? E quando nós não vivemos no tempo presente, não vivemos no caminho do amor, nós já começamos o processo com medo e já começamos o processo segurando fortemente, por isso não temos tempo de usufruir, não temos tempo de viver em plenitude e na hora de deixar ir, nós sofremos ainda muito mais com aqueles eu devia, eu poderia, né? Talvez se eu tivesse feito, talvez se eu tivesse falado, talvez se eu tivesse feito isso, aquilo, outro. Por isso é importante nós entendermos que a partir do momento em que nós entendemos que tudo na vida, né, tem o tempo e na hora de ir nós podemos agir como uma criança mimada que segura e grita e esperneia e bate os pés e que mesmo assim, fazendo todo esse show, nós sabemos que não muda situações, né? Porque as pirraças não fazem as situações mudarem, ou podemos agir como um adulto maduro que entende que é hora de deixar ir para que o processo se complete, né? É como a gente olha muitas vezes, né, um cachorrinho lindo, maravilhoso, que tem aquela carinha de baby, né, de puppy, de um cachorrinho baby, e a gente muitas vezes vê ele crescendo e de repente está se tornando já com aquele rosto, né, de cachorro adulto, de cachorro bravo, e a gente não querer que ele mude a feição de neném, de cachorro neném para um cachorro adulto, é alejar a natureza do animal. E assim é a vida. Muitas vezes quando nós impedimos, né, que os nossos filhos se vão, muitas vezes quando nós impedimos que muitas vezes os amores da vida possam ir, muitas vezes quando nós impedimos que os relacionamentos possam ir, ou impedimos que um trabalho nos deixe ir, né? Muitas vezes quando nós impedimos que as coisas aconteçam, nós estamos alijando, né, os nossos meios de crescimento, nós estamos alijando o processo natural da vida. Por isso, quando nós entendemos isso, nós aproveitamos o máximo que nós podemos todos os mimos que Deus nos dá através da realidade, do hoje, da maneira com que Ele se apresenta. E em todos os momentos dessa realidade, em cada sorrir dessa realidade, nós aproveitamos o máximo, porque nós sabemos que, como tudo na vida, ela é passageira e que o tempo que ela se apresentar a nós é nosso papel
usufruir da melhor maneira possível para que ela deixe, né, marcas de alegria, de sorrisos, de boas memórias, né, de crescimento de verdade, né, para que a gente amanhã a gente possa ter boas referências desses momentos e que na hora em que a vida der mais uma volta, se tivermos a graça de parar no mesmo ponto, podemos assim dizer, né, mas de uma maneira mais crescida, mais madura, possamos ainda viver de uma maneira melhor. Então, um exercício que eu gostaria de deixar para você lidar com a sua tristeza, primeiro é conscientização, né? Toda mudança começa, né, quando nós nos conscientizamos, né, de que você viva, primeiro você acolha todos os sentimentos, todas as emoções têm que ser acolhidas por nós, né? Acolha a sua tristeza, você tem o direito, né, de sentir saudade, de sentir falta daquilo que um dia fez parte da sua realidade e que hoje não é mais parte da sua realidade. Mas depois, né, ressignifique, né? Lembre-se que você teve a graça, né? Você teve um mimo de Deus, de ter essa situação, essa pessoa, esse trabalho, seja o que for, aquilo que você está neste momento sentindo falta dentro da sua realidade por um período de tempo. E foi grande, foi bom, foi maravilhoso, né? Foi o que foi, né? O passado foi o que foi, o presente é o que é, e o futuro será o que será, né? Então, que você fez o que você podia e fez o que você sabia dentro das ferramentas que você tinha. Por isso, não se martirize, não se culpe, mas aprenda, né, que tudo na vida está debaixo desse estado de mutação, né, que existem algumas coisas que são firmes e que não mudam, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, mas que a realidade é que dentro da nossa vida, né, existe muitas coisas mutáveis, existem algumas coisas que nós nos firmamos, que são aquilo que realmente é imutável, né? Mas a maioria das coisas da nossa vida, elas são mutáveis e elas estão em constante, né, crescimento, em constante desenvolvimento e estão nós estamos vivendo nessa base dessa mutação diária, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? E que viver o hoje, o hoje, a nossa realidade na sua plenitude, é o melhor que nós podemos fazer, porque o amanhã não nos pertence e amanhã será o que será. Eu gostando ou não, eu fazendo minhas pirraças ou não, eu chorando ou não, vai ser o que vai ser. Então é importante que eu viva de uma forma madura e não como uma criança pirracenta que talvez não quer desapegar daquilo que eu gosto, né? Mas que na verdade faz parte da natureza, faz parte da natureza humana, faz parte do nosso crescimento para que nós tenhamos um crescimento de uma forma plena e funcional. Então, eu começo a entender melhor a vida quando eu entendo que tudo que me acontece é sempre para o meu bem, né? E que tudo que acontece para as pessoas que estão ao meu redor também tem como um objetivo principal o crescimento de cada um, né? Então é importante que a gente traga, né, essa consciência, principalmente
quando estamos escolhendo viver neste caminho de amor, que é um caminho aonde nós enxergamos que atrás do grito de medo, né, atrás dessa linha de medo existe o amor, né, e que a maioria das pessoas que vivem, né, escondidas nessa sombra do medo, o maior medo delas é de verdadeiramente se entregar a este amor. Então que você, né, que está vivendo aí momentos de tristezas, talvez porque você se sente que perdeu alguma coisa, lembra que você não perdeu nada, porque nada é nosso. Tudo que nós temos, na verdade, é simplesmente o nosso próprio ser. Além disso, nada é nosso, né? E tudo que nós temos a graça de ter por algum tempo é algo que nós temos emprestado, vamos dizer assim, né? Por algum tempo da nossa vida que nós temos um mimo de usufruir da presença, do compartilhar, de determinadas situações, pessoas que nos ensinam, né, que são mestres nas nossas vidas e que nós aprendemos a amar, nós aprendemos a entender, nós aprendemos a tantas coisas, né, e que por esse período de tempo nos dão a graça e o prazer, né, de fazer parte da nossa realidade e que depois, muitas vezes, elas têm que seguir, né, assim como nós. E chega um momento em que alguns retornam, outros não, e que também não compete a nós saber, mas o que tem que ser, será, porque está nas mãos do Criador de tudo isso, do Criador do universo, de um Deus que é maravilhoso e que acima de tudo tem a essência de amor e que é 100% amor. Então que realmente você traga isso à sua consciência e que trabalhe bem dentro do teu coração essa verdade, né? Que é o que nos livra dessa culpa do ego que nos muitas vezes nos coloca numa posição de culpados por ter feito algo de errado, por não ser bom o suficiente. E essas são as vozes tagarelas do ego que vem nos culpar, quando na verdade não é nada disso. É simplesmente um processo natural do crescimento e do caminhar na vida. E que você seja feliz e viva uma vida cheia de amor. Um beijo grande, até a próxima.